Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema aqui para a palavra do dia, dizendo: Eu te adoro, és meu Senhor. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 39. Dizem assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 13 de maio de 2025. Grande Deus, quero te agradecer por esse momento. Te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, quem me acompanhou ontem percebeu que eu falei de duas personagens importantes, Marta e Maria. E eu vou prosseguindo aqui falando dessas duas pessoas, essas duas irmãs. Ontem Jesus estava chamando Maria, e quem deu o recado para Maria foi Marta através de Jesus. Jesus passou a informação para Marta, e Marta, por sua vez, chamou sua irmã. E aqui nós encontramos Jesus, como eu disse ontem, Jesus periodicamente fazia uma visita àqueles amigos dele que eram Lázaro, o defunto que Jesus ressuscitou, Maria e Marta, irmãs de Lázaro. E aqui Jesus estava, quem sabe outro dia, indo de caminho, entrou nessa aldeia chamada Betânia, e a mulher Marta recebeu Jesus em sua casa. Aí a sua irmã Maria, ao perceber que Jesus estava na casa, ela sentando-se também aos pés de Jesus, certamente alguém estava nessa mesma posição. Aí Maria se assentou e ouvia a sua palavra. Eu fiquei querendo fazer um paralelo aqui. Ontem Maria recebeu o convite e logo foi ao encontro de Jesus. Hoje eu vejo Maria já diante de Jesus, desculpa pessoal, valorizando a sua presença. Por isso que eu dei o tema aqui, falando sobre eu te adoro, em relação do adorador de Jesus. És aquele que é tudo para mim, Senhor. Em outras palavras, eu quero dizer que talvez Maria quis expressar isso aqui. Então, coisa boa, gente, é quando a gente valoriza a presença de Jesus. Jesus, quando chega, muita coisa vai mudar. Jesus chega para consertar coisas erradas. Jesus chega para curar. Jesus chega para batizar no Espírito Santo que não é batizado. Jesus chega para renovar as forças espirituais daqueles que estão cansados. Enfim, Jesus chega no ambiente para mudar o quadro. Sempre aquele quadro negativo, com a presença de Jesus, se torna um quadro positivo. Maria percebeu isso. Jesus não era simplesmente um amigo. Jesus era Deus. Ela percebia que Jesus era o Senhor. Não sei se esse encontro aqui, esse episódio nesse dia foi antes ou depois, que Lázaro havia sido ressuscitado, morreu, depois Jesus ressuscitou. Uma coisa é certa, Maria valorizou a presença de Jesus. E isso traz uma lição para mim muito clara, eficiente. Eu preciso, sim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar diante de Jesus, claro que Jesus está conosco todos os dias. Então, essa adoração minha deve ser contínua. Deve ser uma adoração que, não encontre limite de tempo. Não é obrigado a estar adorando a Deus de uma forma perceptível,
louvando, né, verbalizando as palavras, talvez até de joelhos dobrados. Não, às vezes eu estou adorando a Deus com o meu comportamento, adorando a Jesus dessa forma, né? Quando a gente vê Maria assentando-se aos pés de Jesus, é porque ela percebeu que Jesus era o Senhor, ela era a serva, Jesus é o grande. Ela percebeu isso. Eu não sou ninguém por ficar aos pés dele. Então fiquemos aos pés de Jesus, porque certamente acredito que Maria saiu com grande alegria no seu coração depois daquele encontro. Certamente nós também vamos ficar renovados se fizermos o mesmo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.